Vocês entenderam, gente, meu moletom? Ele é temático de Westworld. Porque robôs? Não? Sem graça? Desculpa. Westworld, segundo episódio da segunda temporada, intitulado Reunion, e que realmente ele é marcado pelo reencontro de William, Logan e Dolores após os eventos de 30 anos atrás da primeira temporada. E nesse episódio nós temos mais linhas do tempo, mas que na verdade eu acho que eles estão meio que largando essa estrutura e abraçando mais que eles são flashbacks. E eles estão sendo bem didáticos, parece que eles deixaram um pouco de lado essa coisa de querer complicar mais pro público e focar mais no mistério da temporada. E eu gosto disso porque ainda tá bem enigmático, mas tá muito legal a gente ver esse desenvolvimento dos personagens, de como eles eram, tudo o que foi acontecendo e pra onde eles estão indo, tanto a Dolores quanto o Homem de Preto e o Bernard. E como eu disse, eu tô adorando esses flashbacks e também adorei que a minha teoria de que tudo aquilo com a Dolores e ela num cenário diferente de cidade não era o Future World e sim o passado. Porque tinha tanta gente falando que aquilo era só um parque temático futurístico e que ela tava arrumada daquele jeito porque ela ia pro mundo exterior, que eu achei que eu tava ficando meio louca. Mas não, eu cantei a bola certa. Yes. E nessas indas e vindas nós vemos 3 momentos diferentes no passado. O primeiro, quando eles ainda estavam tentando vender a ideia do parque. O segundo, que eu acho que se passa depois do massacre que a Dolores cometeu, onde ela matou o Arnold, e que tem o Logan e o James Delos conversando no parque, falando sobre o potencial dele, e depois um terceiro momento onde o Delos, né, o James, está se aposentando e passando a bola pro William. E pra quem não lembra, na temporada passada terminou com William colocando Logan pelado num cavalo e tentando passar a imagem dele pro mundo externo como se ele fosse um louco, só preocupado com a diversão dele, com aquela vida meio boêmia. E pelo que a gente vê, parece que ele conseguiu e que isso afetou bastante o Logan, que aparece ali se drogando, com uma cara meio de acabado, sem toda aquela postura que ele tinha antes. Por isso que agora o William que tá tocando as coisas do sogro e não o filho dele. Desses flashbacks, a primeira parte é meio que autoexplicativa. O Ford tá tentando vender a ideia do parque pro Logan, então ele planeja uma festa onde todos são anfitriões e manda a Angela no lugar da Dolores para tentar convencê-lo a investir. Mas eu acho que o mais interessante dessa parte inteira ainda é a gente ver o apego que o Arnold tem com a Dolores, porque ele não queria mandá-la pra festa. Não sei se porque ele sabia das intenções do Logan ou se ele só não estava preparado ainda pra compartilhá-la. Acho que ainda vai ser revelado que tem algo mais profundo aí, que ele não tem esse apego todo só porque ela foi o primeiro protótipo. Talvez ela tenha sido modelada na imagem de alguém que era importante pra ele, talvez ele já tenha perdido o filho dele e se apegou a ela como uma filha, porque apesar dele falar no episódio que queria que o filho conhecesse ela, talvez ele esteja mentindo, talvez ele ainda esteja em negação. E aí ele vai mostrar o lugar onde seria a casa dele. De repente a casa já foi construída e foi demolida. A gente não sabe. Mas que ele parece meio abatido nesses momentos, ele parece que ele tá meio que assombrado. Na segunda parte a gente descobre que o William tá tomando umas lições do Facebook e quer dar uma de Zuckerberg coletando os dados dos usuários do parque e que aquele vai ser o real propósito do lugar. Esse eu acho que vai ser um tema grande dessa temporada, porque a gente nota que eles ficam voltando nisso nos diálogos. O William fala 2 vezes, uma vez na versão nova dele e na segunda como Homem de Preto lá no parque, e a Dolores também fala. Os 3 falam sobre estarem olhando, alguém estar observando, quem é que tá julgando aquilo que tá acontecendo. Nós não sabemos ainda exatamente para que ele vai usar essas informações, se para chantagem, para pesquisa, coleta de dados, marketing, manipulação de eleição. Sabe quando você tá com seus amigos e você fala de algum produto perto do seu celular e de repente quando você entra no Facebook, esse produto fica aparecendo sem parar? Pois é no mínimo para isso, no máximo para criar clones de pessoas ricas, influentes e importantes. Alguma coisa aí no meio desse caminho.
Eu acredito que isso tem muito a ver com o lugar que tanto o Homem de Preto quanto a Dolores estão tentando ir. E que, como o Ted disse, cada um tem um nome diferente, mas, em resumo, todos estão indo para o mesmo lugar. Eu tô supondo que é onde todos os dados ficam guardados, que pro William é o pior erro que ele já cometeu e pra Dolores é uma arma. Como ela fala, ela fica querendo saber se alguém está observando, se alguém está julgando. E se ela divulgasse essas imagens ou informações do que os visitantes fazem nesse parque? Ela poderia causar um caos muito grande. E ela sabe de tudo isso porque, como ela disse pro Ted, um velho amigo cometeu a besteira de falar pra ela pra que aquilo servia. Nós também sabemos que a mulher do William cometeu suicídio. No flashback a gente vê que ela não tá lá às mil maravilhas com William. Mas se o que foi o ponto final dela foi, de repente, ela ter visto alguma imagem do que o marido fazia dentro do parque, isso pode fazer ele considerar tudo que ele fazia lá um grande erro. E falando nesse flashback, que é a festa de aposentadoria do Delos pai, a gente vê que ainda tem mais segredos por aí, porque pela conversa deles dá pra entender que o James tá doente. E basicamente o que o William tá falando é que é pra ele ter paciência, quase que dizendo que tem como prolongar a vida dele. E como eu falei no vídeo passado, se tem uma coisa que as pessoas são alucinadas é por imortalidade. E através dos anfitriões é possível prolongar a vida de alguém. E eu acho que era meio que isso que eles estavam conversando ali. Será que o James ainda vive num corpo sintético? Por exemplo, no do Peter Abernathy? Aí já se vai embora minha teoria de que ele seria apenas uma MacGuffin essa temporada. Explicaria bastante do porquê esse anfitrião é tão importante. Não só como um grande HD onde estão armazenados os dados do parque. Ele seria o idealizador do parque. E talvez seja por isso que a Charlotte tá lá. Mas nós não vimos ela nesse episódio. Mas sabe quem nós vimos? A Maeve. E meu Deus, que segue horrível. E a gente vê o encontro dela com a Dolores, que insiste em reciclar falas da temporada passada. E eu tô achando toda essa parte do recrutamento dela pra essa guerra ou pra esse plano mirabolante que ela tem meio chatinha. Mas a da Maeve eu acho que ainda vai ser uma das mais intrigantes. E que nem eu disse no vídeo passado, a abertura mudou um pouquinho. Nós vemos agora um anfitrião segurando um bebê. E tem um inscrito aqui do canal, que de vez em quando ele comenta nos vídeos, inclusive, obrigada Lúcio por estar interagindo aqui sempre. E ele sugeriu que a série pode tomar um caminho meio Blade Runner 2049. Se você ainda não viu esse filme, eu vou escrever aqui spoiler, e aí você põe no mudo, quando você vê que o texto saiu, você põe o som de novo, beleza? Então, 3, 2, 1. Pra quem viu o filme, sabe que uma das reviravoltas é que os replicantes podem gerar vidas. Então a Rachel engravida e tem um filho. E eu acho que seria interessante passar esse conceito pros anfitriões, mas eu acho que não é o caso. Não acho que tenha a ver com uma questão fisiológica, e sim com um aspecto mais profundo da pergunta: o que nos torna humanos? Acredito que essa temporada vai estar muito ligado com a nossa natureza e o que nos motiva. Eu digo isso porque a Dolores já falou no primeiro episódio, naquela hora que ela tava preparando ali uma execução de alguns dos visitantes, e ela pergunta o que os motiva, e logo em seguida ela responde que é a sobrevivência. Se nós juntarmos isso à fala do Ford criança, que falou no último episódio também que tudo ali no parque é código, mas não necessariamente ele poderia estar falando só de zeros e uns, ele podia estar falando também do nosso código genético. Isso já leva para uma questão muito mais filosófica e interessante. Por exemplo, uma mãe, onde a natureza dela, o instinto materno dela fala alto e o que a move é querer proteger os filhos. Esse é o caso da Maeve, mas eu também acho que vai estar relacionado com o arco do Arnold. Já para Dolores e para o William, nós vemos que poder, sobrevivência e até violência estão entranhados neles. Tudo é programado, para humanos e para anfitriões. E acho que uma dúvida que quase todo espectador de Westworld tem é até que ponto a Maeve e a Dolores realmente estão agindo por conta própria e até que ponto aquilo tudo é programação. Se elas são livres, mas até que ponto nós humanos também somos livres?
Até onde nós lutamos contra a nossa programação, o que a gente é ensinado a fazer, ou até mesmo vamos contra o nosso código genético e DNA. Puta merda, eu amo essa série. Mas acho que é isso, gente. Eu achei esse episódio ótimo, porque, como eu disse, eu adoro quando eles mostram o começo, o meio e o ponto onde eles querem chegar. E a cada episódio eu tô mais curiosa pra ter respostas e também pra saber o quanto elas vão fazer a gente questionar a natureza da nossa realidade. Deixa o que vocês acharam nos comentários abaixo. Se vocês gostaram do vídeo, deem um like e não se esqueçam de se inscrever no canal. Tchau!